você ir abrindo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Nós vamos hoje meditar sobre felicidade em meio às provas. E nós vamos reto na carta de Tiago, uma carta que Tiago escreveu às 12 tribos de Israel que estavam dispersas nas nações. E essa carta chega para mim e para você. Eu considero que esta carta tem segredos maravilhosos para a vida e nós vamos compartilhar de um desses segredos. Felicidade em meio às provas. Quem quer ser feliz, diga amém. Eu quero também. Sempre. E aqui há um segredo, um tesouro maravilhoso para nós nessa noite. Quem aqui gosta de passar provas, diga amém. Só 22,3% falaram amém. E eu quero profetizar aqui que todos no final vão falar amém. E você vai entender por quê. Porque você vai entender. Já estou indo reto no assunto. Hoje a coisa vai ser cirúrgica, vai ser igual injeção. Não vai ser com pílula, não. Hoje vai ser injeção. Minha esposa usou esse termo hoje lá, a gente ministrando casais lá em Xereda. Eu gostei. Vai ser injeção. Estou copiando ela. Porque resolver rápido o negócio hoje aqui. Porque você vai entender. Dói, mas resolve. Vamos lá, vamos direto então ao assunto. Para de enrolar, Sérgio. Tiago capítulo 1, os 12 primeiros versículos. Vamos lá. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Versículo 2. Pega a visão aí. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, diga grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Eu vou repetir o versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações. Tá melhorando. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Diga perseverança. Diga fé. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E agora, a partir do versículo 5, vem algumas explicações de Tiago. O centro da conversa está nos 4 primeiros versículos, que a gente vai destrinchar aqui. E agora, do versículo 5 até o versículo 11, existem alguns detalhes, algumas explicações. Fique bem atento, bem concentrado, para depois, quando nós entrarmos nele, você estar lembrando do que Tiago está falando. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta.
cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Depois você vai entender melhor isso aqui, porque Jesus fala por parábolas, por ilustrações, e seus discípulos também, né? Como o Tiago está fazendo. Você vai entender bem isso aqui. Agora vamos ao 12, que é o centro de tudo. Qual é a primeira palavra do versículo 12? Feliz. Lembra que o título da mensagem é Felicidade em meio às provas? Tiago começou falando sobre o quê? As provações. Tende por grande alegria o passardes por diversas provações. Então vamos ao 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, diga aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aleluia. Quem aqui quer vencer? Ser aprovado, viver feliz. Então vamos lá, vamos reto no assunto. Esse trecho da carta de Tiago, esses 12 primeiros versículos, eles nos ensinam como sermos felizes em meio às provas. Nós vamos então mapear esse ensino aqui em 5 pontos rapidamente, para depois compreendermos como chegar lá. Porque uma coisa é a gente saber o mapa, outra coisa é saber como chegar até o destino final. Você já planejou alguma coisa? Já pensou em alguma coisa? Você já construiu alguma coisa? Você já fez algum projeto? Algum plano? Creio que sim. Porque nós fazemos projetos, planos, temos ideias, tem decisões que a gente toma. E tudo que a gente faz começa por onde? Pelo final. Tudo que nós começamos começa pelo final. Por quê? Porque você tem um alvo, um objetivo, você quer chegar em algum lugar, você quer que algo que ainda está no campo dos teus pensamentos venha à existência. Em tudo que a gente faz é assim. Você está fazendo faculdade, você está estudando porque você quer chegar no alvo final, que é o quê? Se formar. Você está trabalhando porque você tem um alvo final, que é o quê? Salário. Você quer ver o seu salário no final do mês? Sim ou não? Tem alguns que não querem, não. Você tem um objetivo final. Então, tudo que nós fazemos começa pelo fim. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Primeira coisa hoje aqui. E aqui nós cantamos aquela música, a primeira música. Maranata. A hora vem, Senhor Jesus. Significa isso. Vem, Senhor. Estamos esperando a volta de Jesus, porque nós somos seres eternos. A nossa vida não se resume a essa terra aqui. Nós sabemos que vamos passar por esse tempo aqui e tem muito melhor depois. Como eu anseio por esse dia. Meu Pai. Você aí que se lembra, quando você queria casar, você era ansioso para casar. Você estava apaixonado, você queria casar. Eu quero casar. Tem uns aqui que estão assim. Eu quero casar. Senhor, não volta ainda não, deixa eu casar primeiro. Tudo bem, mas está muito melhor depois. Pode ter certeza, mas quem sabe Deus permite ainda você casar, não tem problema. É bom também, no Senhor é bom, né? Porque senão vira uma tranqueira. Então, começamos tudo pelo final e aqui, já estou dando o fim da história. A visão do resultado final, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Visão de eternidade, diga visão de eternidade. Você quer ser feliz? A primeira coisa é você ter a visão do fim, que é a eternidade, porque não acaba aqui. A nossa vida não se resume a isso aqui. Então, a primeira coisa
é nós entendermos que precisamos caminhar neste mundo aqui com a visão final, que é a eternidade, que aí não vai ter fim. É o fim nesse tempo aqui. Então, se nós caminharmos nessa vida aqui, dessa perspectiva, tomando as decisões com essa ótica, tomando esse parâmetro da eternidade para então conduzirmos as nossas vidas, nossas decisões, nossos comportamentos, nossas palavras, mediante a palavra de Deus que nos dá o caminho da eternidade, nos leva para Cristo, que é a porta, é o caminho, a verdade e a vida. Aí então, quanto mais nós intensificarmos a nossa vida com essa visão de eternidade, olhando para o final, para a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, aí sim, nós, durante esse tempo aqui, o tempo mais difícil, nós ficamos mais resistentes contra todas as dores das provas, porque tem provas. Ninguém escapa das provações. Agora, existe uma forma diferente de passar por elas. Porque as provas têm dores, as provas trazem desconfortos, as provas, elas trazem dificuldades, fazem com que a gente se sinta, muitas vezes, sem esperança, desesperado, aflito, angustiado, temeroso, duvidoso. E isso faz parte da nossa alma, porém, para aqueles que andam em Cristo Jesus, há tesouros preciosos, há uma condição que nos leva a sermos resilientes a ponto de olharmos para as provas e quando sentirmos as dores das provas, porque nós somos carne e vamos sentir as dores. Ninguém aqui fica imune. Agora a diferença é nós aprendermos a virar uma chave, a chave do Espírito, e sermos resistentes a essas provas. E tem mais ainda, não é só ficar resistente. Não é igual vou te complicar, velho, agora. Não é igual ficar, não é ficar igual o Popeye, que come o espinafre. Vou dar tempo aqui para eles poderem achar a palavra. Não é igual o Popeye que come o espinafre. E aí fica... É o quê? Nós passarmos pela prova, olhando para a prova com alegria. Você já passou por alguma prova dizendo, glória a Deus, como é que é aquela música do irmão? Passando pela prova, dando glória a Deus. É assim, né? E aí? Vamos fazer o seguinte, vamos chegar num acordo aqui? Eu quero te chamar para um desafio. Não desafio, não, é para um projeto. Vamos terminar essa noite aqui com um projeto de vida? Nós vamos sair daqui nessa noite, transformados pelo Espírito Santo, com o nosso espírito e a nossa alma transformados, de forma a sermos renovados por Deus para olharmos para as provas agora com uma outra lente, a lente da palavra, porque se Tiago falou isso aqui é possível. Versículo 2, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como é que é esse negócio? Senhor, como é isso? Ter alegria quando uma provação vem, porque dói, cara. Não é fácil, humanamente não é fácil, só pela unção do Espírito. Mas eu creio no poder de Deus e quero falar para vocês que é possível, porque quando a gente tem fé, a palavra se cumpre e nós vamos experimentando essa transformação. Nós vamos experimentando isso aqui dentro, de dentro para fora, como nós temos falado. Olhar para as provas com grande alegria. Esse é o nosso alvo
dessa noite. Porque assim, quanto mais crescermos nisso, nós entenderemos o significado das provas para a sua vida, para a minha vida, e entenderemos o que está acontecendo e ficaremos felizes. É esse o objetivo. Vamos lá, então. Quem tem a visão do resultado final, fica mais forte para avançar na caminhada. Fica mais forte, sem ser parado pelos obstáculos emocionais que mexem com a gente, que nos desviam, que fazem a gente parar quando as provas vêm. Então a primeira coisa é ter essa visão da eternidade. Porque Jesus, Ele nos proporciona sermos filhos de Deus e podemos então experimentar essa vida eterna já aqui, na certeza de que em algum momento isso aqui vai passar e nós iremos para a glória com Ele. Maranata, volta, Senhor Jesus. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Ai, meu Deus. Como eu espero esse dia, gente. Mas tem muita coisa para fazer aqui ainda. E que a gente possa estar aqui nesse tempo com essa visão da eternidade, não nos deixando envolver com as coisas aqui. Mas vamos lá. Outra coisa, outro ponto importante desse ensino de Tiago é que precisamos ter essa certeza. Deixa ali no versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, fé em quê? Que fé que produz a perseverança? A fé nesse resultado final. Essa confiança, fé é confiança, é certeza. Então que você sai daqui, se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, se você vive como filho de Deus, vive como igreja de Deus, caminhe na certeza de que o resultado final já foi decretado para você. A vida eterna já está prometida para você. A eternidade já está destinada para você. O placar final desse jogo você já sabe. Então, por pior que pareçam as dores aqui nesse mundo, você sabe o resultado final. Você sabe o que vai acontecer depois. Vai dar bom. Tudo vai ficar bem. Caminhe nessa certeza. Por quê? Porque Jesus te deu a salvação. Se você não fez isso ainda, faça hoje. Essa entrega do seu coração para Ele, para você caminhar nessa jornada de vida eterna. E essa certeza do resultado final, ela gera perseverança em nós. Por quê? Porque se eu estou numa jornada, numa caminhada, eu sei que no final dessa jornada existe um tesouro precioso. Vamos lá. Eu vou aqui fazer umas coisas para dar uma quebrada, para brincar. Pensa numa coisa gostosa que você gosta de comer. Você está louco para comer. Agora a saliva vai vir na boca. Você vai pensar naquilo e você vai... aquela pizza. Aquela quirera. Né, Fabiano? Jesus. Pensa, aí você recebe um telefonema. Olha, tem aqui esse prato maravilhoso para você. Vem buscar. Aí você pensa, puxa vida, eu estou sem carro, vou ter que ir andando, maior sol na cabeça, agora está frio. Não, mas maior frio. Frio de lascar, eu vou passar e está ventando. Mas você está com tanta vontade de comer aquela comida, o que você faz? Bota 790 casacos e enfrenta o vento, você vai no frio e você faz o que você tem que fazer e começa a chover quando você vai sair. Você, ai meu Deus, você pega o guarda-chuva e você vai em direção àquela comida gostosa, porque você está com o alvo no objetivo final. Então você passa pelos obstáculos que você tiver que passar. É gerada uma perseverança em você, que se fosse em condições normais, se fosse uma outra comida, você ia? Você iria? Se fosse para você comer uma balinha, você iria? Iria nada. Você não iria impor esforço além do normal para chegar nesse objetivo. Então, o segredo está no objetivo final.
se você tem a certeza, a confiança de que você tem a vida eterna e que o Senhor é contigo, que Ele está conduzindo todas as coisas para te aperfeiçoar, para alguns objetivos que a gente vai ver aqui, está ali na carta de Tiago, então você gera em você uma perseverança, porque você tem essa confiança de que esse resultado final está disposto para você, e é certo que vai acontecer, e aí então você se esforça, continua, não para, independente dos obstáculos que tem no seu caminho. Você persevera, porque você quer chegar no resultado final. Você, então, nas provas da vida, você sabe qual é o resultado final, você sabe que você tem a vida eterna em Jesus, você sabe que você vai para o novo céu e nova terra, onde não tem dor, choro, tristeza. Você sabe que você não vai mais passar por essas dificuldades que passa aqui nesse mundo. Então você persevera no caminho de Deus, você continua por conta da fé, essa perseverança é gerada em você. E aí você encara todas as provas que existem na sua vida de uma forma diferente, com perseverança. Está pegando a ideia da coisa? Está pegando a sequência de Tiago? Visão de eternidade. A gente começou pelo fim, inclusive aqui, versículo 12, foi no final. Visão eterna. A coroa da vida prometida aos que amam a Deus. Essa coroa da vida está prometida para mim e para você. E é em direção a ela que eu e você estamos indo. Alguns vão mais rápido, outros vão demorar um pouco mais. Glória a Deus por quem for mais rápido, amém? Está entendendo? Aí você é confrontado com a visão dessa terra ou a visão da eternidade. Porque quando a gente fala de morte, só que a morte para nós é passagem. É vida eterna. É alegria. Que isso venha a ser gerado em cada um de nós. A perseverança que é gerada por esta confiança, ela então, deixa o versículo 4 ali, e a perseverança deve ter ação completa. Agora preste atenção. A perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês, propósito, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Diga maduro e íntegro. Então diga crescendo em maturidade. E integridade. O que é integridade? É inteiro. É que você seja completo, inteiro em Deus. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Diga, completo. A perseverança produz isso. A perseverança, pega a ideia, pega o raciocínio. A perseverança, que já sabe o resultado final, encara as provas de que forma, então? Se você sabe para onde você vai. Eu vou ter que tirar isso aqui. Está dando calor aqui. Obrigado. Se você sabe para onde você vai, se você tem certeza disso, do agir de Deus, se você, então, persevera na caminhada, você vai encarar as provas como? As provas são alavancas para você. As provas são oportunidades. Repita comigo, as provas que eu passo são oportunidades de crescimento, maturidade, integridade, para eu ser completo. Então, a partir de agora, em nome de Jesus, toda vez que vier uma prova na sua vida, talvez você esteja passando por ela ou por algumas delas, você vai enxergar com o seguinte carimbo. Pega o carimbo espiritual e dentro você carimba assim, ó. Oportunidade de crescer. Amém? Diga assim, todas as provas na minha vida serão oportunidades de crescimento, maturidade, para eu ser completo em Cristo. Amém? Beleza. Então, a perseverança que sabe o resultado final, então, faz com que nós venhamos encarar as provas como alavancas de aperfeiçoamento e maturidade. Show! Entendemos mais um ponto do que Tiago ensinou. E, já ao saber
o que a perseverança vai gerar? O que a perseverança vai gerar? Vamos lá, quero ver se você está prestando atenção. Perseverança vai gerar o quê? Crescimento, o que mais? Fé, o que mais? É uma oportunidade. O que vai gerar em você? Cada prova, se você enxergar com a visão de fé, com confiança, o que ela vai gerar em você? Maturidade. Você vai ser completo. Você vai crescer, vai ser aperfeiçoado. Esse é o objetivo da prova na vida dos filhos de Deus. Então, em vez de você encarar com dores, quando você sentir as dores emocionais ou mesmo físicas, você vai fazer um esforço mental e espiritual para enxergar essas provas como oportunidade de crescimento. E aí você vai perseverar. Ah, mas Sérgio, estou perseverando faz tempo. Continua, porque só alcança quem persevera, quem continua. Então não pare na caminhada. Então, o que acontece com as provas na nossa vida? Entendendo isso que Tiago está ensinando. As provas, então, já não são motivos de dores. As provas, então, a partir do momento que nós fazemos esse exercício de entendimento das coisas espirituais, elas já não são mais motivos de ansiedade ou preocupação. As provas passam a ser pontes, alavancas, oportunidades. E assim nós enxergamos, e apesar de no meio da batalha, nós estarmos ali sentindo essas dores, fazendo aquele esforço de superar os obstáculos, de vencer as dificuldades, de passar por cima das dúvidas, de encarar até mesmo caminhos que parecem ser impossíveis de desbravar, mas você vai lembrar, Deus está comigo. Essa prova aqui é uma oportunidade para eu crescer, porque Deus é comigo e Ele vai me levar para o final, que é o melhor, porque Ele é Pai e Ele tem o melhor para a minha vida. Quem concorda, diga amém. E é por isso então que a alegria é gerada. Agora vamos voltar lá no versículo 2. Coloca lá. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como é que essa provação vai ser motivo de alegria para você? Por quê? Vamos lá, por que vai ser motivo de alegria? Fala aí para você mesmo. Por que as provações, as provas serão motivos de alegria para você? Porque você já sabe qual é o resultado final. Que resultado final é? De novo, vai fazer você crescer, vai te aperfeiçoar, vai te levar a ser mais parecido com Jesus. Se você olhar com a ótica do resultado final em todas as coisas, aí você vai conduzir todas essas situações, as suas decisões em meio às provas, você vai conduzir olhando para a eternidade. Olhando para onde você está indo, sabendo com a certeza de que o Senhor é contigo, que Ele te salvou, que Ele te dá um novo caminho e que Ele abre rios no deserto e caminhos no ermo, e que Ele te dá as respostas que você precisa, que Ele fala com você através de situações, através das pessoas, e mesmo lá no seu momento de intimidade com Ele. Então, que em nome de Jesus venha a ser transformado em você a ótica com a qual você enxerga essas provas, para que você não seja entregue ao abatimento, para que você não seja entregue à desistência, para que você não seja entregue aos caminhos errados, às decisões erradas, equivocadas, para que você não seja enganado, não seja distraído. Continue com a visão da eternidade, buscando isso na sua vida, crescer espiritualmente, para que você possa continuar vencendo. Porque a alegria, essa alegria que Tiago nos ensina, ao olharmos as provas, ela é gerada pela confiança no resultado final. Diga confiança no resultado final. Então, por favor, repita comigo, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem me buscar, Senhor. Porque eu sei para onde eu vou. Querido, Jesus prometeu que Ele já fez morada para nós.
Estou esperando ir para minha casa. Tem uma morada linda esperando por nós. E vai ser muito melhor. Oh, benção. E continuamos a viver nessa certeza. Nós vamos para o céu, gente. Diga, eu vou para o céu. Em Cristo eu sou salvo. Está entendendo isso? Que essas palavras entrem profundamente no teu coração. Você entre em novos níveis espirituais. E você caminhe nessa visão do versículo 12. Vai me acompanhando a mídia. Feliz é o homem que persevera na provação. Porque depois de aprovado, ia passar pela prova da forma certa, conforme o que a palavra diz. Receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Temos entendido isso? Agora é o seguinte. Beleza, entendemos o mapa da mina. Como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Agora nós vamos um miolo da carta do Tiago, do trecho que nós lemos. Versículo 2. Primeira coisa. Não fuja ou resista às provas. Porque no versículo 2, ele acabou de nos ensinar que nós devemos considerar motivo de grande alegria o passarmos por provações. Então, dá uma olhadinha para o lado aí e fala, não fuja das provas. Você está entendendo? Esses dias eu falei pro meu filho, falei, cara, preste atenção. Falei para ele, tá ligado que tem uma guerra espiritual, né? Porque Deus andou nos alertando aí com relação a alguns ataques espirituais. E eu falei para ele, cara, tu é alvo, velho. Meu filho tem 12 anos. Eu falei, tu é alvo, velho. Fica ligado. Porque o diabo vai procurar a brecha em você para tentar te atingir e te dar uma rasteira. E Deus alertou para nós que é na nossa vida e na tua também. Então fica atento. Tá ligado? Aí ele, não, isso. E aí eu deixei passar 2 segundos e perguntei para ele, e aí? Mas não ficou cabreiro? Aí ele, não. É? Por quê? Por quê? Eu não lembro como é que ele respondeu exatamente as palavras, mas foi mais ou menos assim. Então significa que se ele está incomodado é porque o negócio está bom. Então vamos embora, eu sei que Deus é comigo. Se alguém falar para você, está vindo um exército do inferno para te atazanar, a paciência. Aí você vai falar o quê? Quero ver quem vai passar agora na prova. O que você vai falar? Está vindo um inferno aí contra você. O que você vai falar? Vem cá, irmão. Vem aqui. Venha. Passando em rede nacional aqui no vídeo. Como é que você vai dizer? Vem o exército do inferno contra você. Glória a Deus. Aleluia! Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Porque você sabe quem está com você. Porque você sabe de quem você é. Você sabe para onde você vai. E que se Deus permitir vir qualquer prova, você sabe qual é o resultado final. Vai ser crescimento. Eu vou sair melhor do que eu estou agora. Aleluia! Vamos nos alegrar. Então a gente vai olhar para as provas de uma forma diferente. Tem prova? Eu passei por... Toda vez que eu ministro a palavra, eu sou provado antes, gente. Essa semana foi prova, minha esposa sabe. Não foi um dia, foram 2, foram 3, foi 4. Não, na verdade, essa semana não. Já começou na semana passada. Né, Marcão? Vai compartilhando com o Marcão ali na oração sexta-feira. Meu Deus, que prova. Agoniado, e uma coisa atrás da outra, vem 3 coisas ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, preocupação. Aí eu... Aleluia. Aí carimbei, né? Fiz a imagem da prova, pintei o quadro da situação que estava acontecendo, olhei bem no mundo espiritual, olhei bem na minha mente, peguei o carimbo da palavra e pá! Carimbei. Crescimento, alegria, vitória. Vou aprender alguma coisa com isso. Vou crescer. E assim a gente vai declarando. Vai dar bom no final.
quero dizer para você que já passou. É muito bom. Cara, eu estava falando sobre o reino de Deus semana passada, e eu queria já dar esse testemunho semana passada, e Deus não deixou. Eu entendi por quê, porque no começo da semana eu fui já orando e pedi, Senhor, o que vamos falar essa semana aí? Aí essa palavra, vai lá, Tiago. Aí quando eu comecei a meditar, aí eu fui lembrando, aí entendi por que ele não deixou a coisa resolver semana passada, senão ia dar o testemunho fora da hora. Por quê? Porque era isso que eu queria falar para você nessa noite. E eu estou dando testemunho aqui, para dar um exemplo. Porque é difícil passar pela prova. Aí quando aperta, é área financeira, é área emocional, é preocupação com o futuro e tal. E aí, peraí. Volta com a visão eterna. Volta com a visão da eternidade. Você sai para onde você vai. Então, tá de passagem aqui, velho. Então, vambora. E Deus é comigo, vou me alegrar no Senhor. Aí quando eu olhei isso aqui, motivo de grande alegria. Aí eu lembrei, né? Aí eu comecei a dar uma carga de alegria. Vou me alegrar. Tá lá, fulano de tal, e tal situação. Vou me alegrar, que vai dar bom no final. E glória a Deus, deu bom no final. Então a gente precisa caminhar com essa fé, nessa confiança, nessa certeza, ainda que demore, tem coisas que demoram. Não são resolvidas no nosso tempo, mas serão resolvidas em nome de Jesus. Então, não fuja às provas, encare-as. Vá de frente às provas. Enxergue como oportunidade para crescimento de fé e maturidade em várias áreas da sua vida. Para isso, você precisa fazer parecido como eu falei aqui agora. Converter a imagem da dor das provas em alegria. Está aqui um segredo de Deus. Um segredo de fé. Quando a coisa apertar, quando parecer difícil, enxergue a situação e dê um carimbo de fé, um carimbo de alegria, um carimbo de confiança, um carimbo do resultado final. Porque assim, gente, ainda que as coisas, na pior das hipóteses, preste atenção, na pior das hipóteses, as coisas não se resolvam nessa vida. Tem a vida eterna toda para viver. Aleluia. De qualquer forma vai ficar tudo bom. Então vamos perseverar para a gente não se desviar no caminho, amém? Para continuarmos na rota certa. Então, no seu casamento, tome as decisões corretas olhando para a eternidade. O que a palavra de Deus nos diz? Então, com relação aos planos de futuro, tome as decisões corretas voltadas para a eternidade, para conservar sua vida na fé, conservar sua família na fé. Decisões que muitas vezes são difíceis, são de muitas renúncias, mas que são decisões para conservação da fé. Não olhando da perspectiva natural, mas da perspectiva espiritual. Decisões com relação ao seu comportamento com as pessoas. O que precisa mudar? Olhe para a eternidade, olhe para o fruto do Espírito para haver transformação. E você cada vez mais melhorar. Converta a imagem da dor das provas em alegria. Isso você pode fazer. Na vida de um filho de Deus, o resultado das provas não é derrota. Na vida de um filho de Deus, o resultado das provas é crescimento, aprendizado e vitória. Essa é a nossa marca. Diga, eu recebo. Em nome de Jesus. Versículo 5. Mais um segredo maravilhoso. Sobrenatural. Isso aqui é mistério de Deus. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, você precisa de sabedoria? Precisamos sempre. Peça a Deus. Você está mais preocupado com a prova, está lá, meu Deus, por que... Ou você, Senhor, me dá sabedoria para eu passar por essa prova com a perspectiva do resultado final. Porque a sabedoria não é para você aprender simplesmente a vencer aquela situação específica, mas é você se manter com essa ótica da eternidade, administrar a sua vida, suas decisões com essa ótica da eternidade. Sabedoria para continuar nisso. E aí a sabedoria para tomar as decisões específicas virão. Então, peça a Deus. E aí acontece o sobrenatural.
Ele dá livremente, concede de boa vontade e é concedida. Deus dá sabedoria, Ele vai derramar sobre você. Amém? E vai gerar força. Pode ter certeza que cresça essa fé no teu coração. Deus dá sabedoria. Você vai ter experiências sobrenaturais com Ele. Você vai ver que Ele está agindo na sua vida. Então, somente você precisa ter esse foco. Por quê? Porque olha o que diz logo em seguida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Vai de qualquer jeito. Vai na unção do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Está morto, está lascado. Você vai na unção do Espírito Santo de Deus, na direção que Ele te dá, com a sabedoria que Ele te dá. Mas para isso acontecer tem que ser como? Com fé, sem duvidar que Ele está agindo, ainda que pareça não estar, mas Ele está. E lembre-se que o reino de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Que você busque a presença dEle para ser cheio dEle, cheio da sua graça, sabedoria, para então tomar as decisões. Foque em crescer em sabedoria, na palavra de Deus, na presença de Deus que certamente Ele dá. Outra coisa que a gente vê nesse versículo 6 e no versículo 7 e no versículo 8, preste atenção no 8 que eu não li ainda, é alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Instabilidade, dúvidas, mente dividida. Em outra versão fala ânimo dobre. Uma hora está cheio de fé, outra hora está com pouca fé. Gangorra espiritual. Você precisa ter foco em buscar a sabedoria de Deus para estar cheio da presença dEle e aí então não ser pego pelas distrações. Tem coisas que vão tentar distrair você na caminhada durante a semana. Tem coisas que vão tentar enganar você. Mas não caia no engano em nome de Jesus. Não caia nas distrações em nome de Jesus. Busque mais a sabedoria de Deus. Busque a presença dEle. Porque você, a partir de agora, anda numa visão de eternidade. Então você vai se alimentar mais das coisas do Espírito. E não tanto com as coisas da carne, desse mundo. Em nome de Jesus. E, por fim, de versículos 9 e 11, quando ele fala que o irmão de condição humilde deve se orgulhar de quando estiver em elevada posição. E o 10, o rico deve orgulhar-se de passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. O 11, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a flor, é destruída a beleza, a sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. O que Tiago está falando aqui? Ei, a vida passa muito rápido. Vai todo mundo para o mesmo final. E às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo aqui. Não são as condições materiais que vão definir a felicidade. Não são as condições materiais. É isso que o Tiago está dizendo. Estou resumindo aqui. Não são as condições materiais que definem a felicidade. E muitas vezes, filhos de Deus tomam decisões baseadas nas condições materiais e perdem a felicidade. Mas é momento de voltar hoje. É momento de retomar. Visão de eternidade, buscar Deus em primeiro lugar, ter fé que Deus está agindo, olhar para as provas como oportunidade de crescimento. Pode ter certeza que vai ter virada. Porque esse ano é o ano do novo de Deus. Entendendo que a vida passa muito rápido. Então, gente, já vi algumas situações, vários exemplos, eu não quero aqui falar sobre eles porque senão a gente toma tempo, mas muitas pessoas levam uma vida inteira. Muitas pessoas levam uma vida inteira para reconhecer isso. Que não são as coisas materiais que vão trazer felicidade. Aí depois percebem ter desperdiçado momentos preciosos, oportunidade genuína de experimentar o verdadeiro amor durante toda a sua vida. Tem coisas que são mais valorosas. Existem valores do reino dos céus que precisam ser trazidos para a nossa vida e nós
mudarmos algumas atitudes. Colocarmos Deus realmente em primeiro lugar, para que Ele tome esse lugar de Senhor e nós venhamos a ser realmente transformados na medida que Ele quer nos transformar nesse momento agora. A visão de eternidade vai manter você em completa felicidade. Esse é o resumo da história, eu fecho aqui. A visão de eternidade, resultado final, vai manter você em completa felicidade. Por quê? Porque você vai manter os olhos na coroa da vida. Você vai manter os seus olhos na vida eterna e que hoje, em nome de Jesus, seja renovado em você a felicidade em meio às provas. Procura Apocalipse 19 para mim, por favor, que eu não pedi antes. E eu quero terminar com 2 versículos aqui. O primeiro está em Apocalipse 19, que diz assim, a partir do versículo 7. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Apocalipse 19, 7. Pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, aqui está falando do fim dos tempos. E a sua noiva já se aprontou, diga eu sou a noiva. A igreja é a noiva. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus, é o anjo falando para ele. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Preste atenção nesse momento. Vi o céu aberto e diante de mim, João está falando, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo. Em sua cabeça muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. Seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Vem Jesus! Vem! Maranata! E o capítulo 21, versículo 5, fechamento de tudo. Aquele que estava sentado no trono, quem? Diga o Cordeiro. O noivo, com olhos de fogo. Aquele que estava sentado à direita no trono, que estava sentado no trono, disse: estou fazendo novas todas as coisas. Para lá que nós vamos. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu vou escutar isso. Eu sou o Alfa e o Ômega. Em português, ele vai falar para a gente assim: eu sou o A e o Z, o princípio e o fim. A quem tiver sede, que agora, em nome de Jesus, venha uma secura na sua boca agora. Só para representar o espiritual. Uma secura nos seus lábios agora. Tu vai salivar agora, em nome de Jesus. Ao que tiver sede,
darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Que assim seja, com essa visão da eternidade. Com essa visão da eternidade, com a visão na coroa da vida, você olhe para todas as provas e se alegre e diga glória a Deus, porque eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o resultado final. E aí você cresça em confiança e fé, e a fé produz perseverança. E a perseverança vai te levar ao resultado final. E você vai passar por todas as provas a partir de hoje, com grande alegria, dando glória a Deus. Amém? Vamos orar.